Olá, amantes da natureza, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é José Sensini mais uma vez. Hoje eu trago um vídeo que eu havia prometido falar, que é o tratamento interno de psoríase, né? A gente pensa em psoríase na medicina natural e a gente sempre vai pensar em utilizar algo em cima da ferida, por exemplo. Mas existem tratamentos que podem ser feitos internamente, através de substâncias de uso interno, tá? E que são muito importantes para a resolução desse problema. Porque sem eles, tratar só a ferida é basicamente um paliativo. E a gente não vai utilizar, não é adequado, de certa forma, você utilizar corticoides antihistamínicos, entre outros imunomoduladores que podem trazer outros problemas para o corpo, certo? Então, o que a gente pode fazer, né, para tratar internamente a psoríase? A gente tem que entender que um problema da psoríase ele está relacionado dentro da medicina chinesa com distúrbios no órgão do fígado e distúrbios na parte metal do corpo, né? Isso inclui pulmão, mas principalmente intestino grosso, tá bom? Os intestinos de uma forma geral, ok? Mas, então, esse eixo de desequilíbrio a gente precisa avaliar ele. O que acontece no fígado, né? O fígado, principalmente quando isso está relacionado a fatores emocionais, o que é muito comum na psoríase, esses fatores emocionais vão prejudicar o funcionamento do fígado, vão travar o Ti dele. Esse travamento de Ti pode gerar, né, uma deficiência de sangue e vento, tá? Então, esses três problemas no fígado precisam ser tratados. Aí entra, por exemplo, algumas coisas que a gente vai poder fazer, né, nesse caso. Primeiro, a pessoa tem que aprender a lidar com as próprias emoções. Busque alternativas, ajudas, da forma que lhe convém, né? Mas a gente vai precisar utilizar ervas que melhorem o fluxo de Ti e aliviem o fator emocional, tá? Quem são elas? Algumas plantas como a melissa, o hipérico, o cava-cava, por exemplo, a lípia alba, são plantas que vão ter essa função. Então, o uso delas internamente é muito válido, tá? Além disso, eu gosto particularmente da melissa. A melissa também ajuda a tirar vento, que é um fator envolvido também. O vento, né? Esses problemas de fígado, no caso o vento, eles se manifestam na pele, tá? E a manifestação vai se caracterizar por coceira. Então, se a ferida coça, é porque tem vento no local e precisa ser tratado esse vento. O vento vai ser tratado com outras plantas que a gente pode utilizar, entre elas a amora, a folha da amora, tá? O fruto da amora pode ser também, só que o fruto ele tem uma ação tônica de sangue, tá? Mas é válido também. Então, a folha da amora, a bardana, o vitex agnus castus, né? E também a hortelã ou a menta são boas opções para uso interno, tá? Isso tudo vai ajudar o tiravento, refrescar o calor e melhora esse quadro também. Só que a gente também precisa tonificar o sangue nesses casos, né? Porque muito provavelmente aquela secura que a gente vê na pele da pessoa, porque a lesão da psoríase ela tem uma característica de secura muito forte, né? Parece um solo rachado, inclusive. Isso é por falta de sangue ou de yin, né? Então a gente vai ter que pensar em algumas substâncias que tonificam o sangue. Quem que são elas? Goji berry, a amora fruto que eu já citei, a maca peruana, o dong quai, e algumas outras que eu gosto muito também, como a espirulina, clorela e a astaxantina, que são algas extremamente nutritivas e com alto poder de ser antioxidante, tá? Então são opções interessantes para tratamento dessa questão no uso interno, ok? Além do mais, fora essas questões então, né? Então veja bem, a gente tem que avaliar a questão do fígado, se tem esses fatores e utilizar as ervas para cada fator presente, ok? Além desse fator, a gente tem que observar a parte intestinal. E parte intestinal a gente vai falar de alimentação, tá? A alimentação tem que ser revista. Tudo pode te fazer mal necessariamente, não tem uma dieta específica, mas essas pessoas elas precisam tirar as coisas que levam à intoxicação do organismo,
tá? E coisas que principalmente alteram a flora intestinal da pessoa, né? Isso inclui, inclusive, medicamentos, antibióticos, entre outros, podem estar alterando a flora intestinal e predispondo à formação de novas feridas ou aumento das feridas, tá? E aí a gente precisa ver também a alimentação, alguns alimentos que mexem com essa flora intestinal. Os principais são açúcar, farinha, sal, né? Industrializados, embutidos, tudo isso precisa ser retirado. Conservantes e acidulantes, edulcorantes, tá? Edulcorantes são os, como chama? Adoçantes, ok? Então tudo isso precisa ser revisto e, se possível, retirado ou drasticamente reduzido, ok? Porque tudo isso mexe com a microbiota intestinal e essa alteração intestinal altera a pele. Pensando nessa questão intestinal, o uso de probióticos é interessante. Então, tem alguns probióticos que vão melhorar a parte intestinal e que são válidos, né? Então, o Lactobacillus acidophilus e o fermento são algumas opções. O Bifidobacterium bifidum e o Bifidobacterium longum também são opções, tá? Entre outros, né? Tem vários hoje no mercado, a gente tem uma lista imensa de probióticos, mas o uso deles é válido para melhorar a microbiota e ajuda muito nesses problemas de pele, no caso a psoríase, tá bom? Então isso é interessante. Além disso, outras plantas precisam ser utilizadas também, entre elas a cúrcuma, né? Um potente anti-inflamatório intestinal e que ajuda a recuperar a microbiota. O inhame também tem essa função. O inhame é interessante porque ele tem uma função depurativa do corpo muito boa e ajuda bastante em problemas de pele. Ele pode e deve ser utilizado, além de favorecer a formação de ti e sangue no corpo, tá? O que tem a ver com o que a gente falou no começo, a deficiência de sangue. Outras plantas como erva doce, anis estrelado, a canela, o gengibre podem ajudar a recuperar essa flora intestinal, tá? Então tudo isso tem que ser observado. Basicamente essa é a estratégia de uso interno, tá? Mas para definir essa estratégia, um bom diagnóstico tem que ser realizado. Caso contrário, eu te dei um monte de opção, né? Qual que você vai utilizar? Você precisa saber o que a pessoa precisa, tá? Mas esse vídeo é para informar que sim, existe tratamento interno para psoríase sem precisar utilizar corticoides, antihistamínicos, imunomoduladores químicos. E a gente pode tratar e deve tratar, porque a psoríase é um problema crônico, e se é crônico tem a ver com a falta de alguma coisa, a deficiência de alguma coisa, e se é deficiência não é passando creme que a gente repõe, a gente precisa reforçar algo que está dentro de nós, tá bom, meus caros? Espero que tenham gostado, espero que de alguma forma esclareça um pouco esse assunto para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, comenta aí, compartilha, marca o nome de alguém e vamos fazer com que esse vídeo chegue em quem precise, tá certo? Um forte abraço para vocês e até breve.